Boa noite, povo de Deus, boa noite, arautos do Senhor Jesus. Sejam muito bem-vindos a mais um Sola Escritura, tá? Essa live que nós fazemos de domingo a quinta, sempre por volta aí das 9h30 da noite. Estamos fazendo aí o nosso plano de leitura bíblica anual, que vai passar de um ano, tá? Denise, seja bem-vindo, Deus abençoe. Estamos concluindo hoje o livro de Gênesis. Então hoje nós vamos ler o capítulo 50, refletir nas aplicações que podemos extrair para as nossas vidas dentro dele. E amanhã já vamos começar o livro de Êxodo, tá? A gente possivelmente vai terminar a Bíblia aí em 1 ano e meio, mais ou menos. Mas o nosso propósito aqui é continuar lendo a palavra de Deus até concluir em live, de domingo a quinta-feira. Domingo, 9h30, sempre 9h30. Boa noite, Denise. Denise, você fala de onde, Denise? Cidade e estado de origem, por favor. Eu falo aqui de Itaiobeiras, Minas Gerais. Meu nome é Jamerson. Seja muito bem-vindo aí ao perfil. Aparentemente é a primeira vez que você está por aqui. Estou aqui olhando, não estou lembrado de você que antes. Nayara dos Santos, Deus abençoe a sua vida também. Fala aí, Denise, de onde é que você é? Louvado seja o Senhor. Uberlândia, Minas Gerais. Fica ali meio centro de Minas, né? Centro-oeste, centro-oeste, mais ou menos. Não sei, você que sabe. É sul, quase sul, né? Amém, amado. Enquanto o pessoal tá entrando, olha, Zilda tá... gente, esqueci. Ai, eu esqueci. Deixa eu ver se abre. Não vai abrir. Não vai, falei, não vai abrir. Esqueci de entrar no WhatsApp antes pra falar pro pessoal que a gente tá aqui ao vivo. Mas o pessoal já sabe que é 9h30, né? Só que nem sempre lembram. Então eu jogo lá no grupo para falar de WhatsApp. Deixa eu deixar aqui os avisos para que vocês possam ver, tá? Lá no link da bio, que é este link aí que você encontra aí na minha bio, você vai ter acesso a outra página do Linktree, onde lá nessa página você tem links. Um deles é o nosso grupo do WhatsApp, tá? É onde eu posto lá os links que estamos ao vivo, os links das lives, os vídeos que geralmente eu edito e posto aqui no perfil do Instagram para evangelismo e tudo, é lá que eu coloco. Então, quem quiser estreitar aí os laços, inclusive ultimamente eu tenho postado áudios de reflexão da escola bíblica dominical, áudios pela manhã, tá? Também estou postando. Então, entra aí no nosso grupo para que você possa estreitar e estar mais próximo de mim, né? De certa maneira. Possamos estreitar assim os laços uns com os outros, tá? Aqui é o link para o meu e-book, o link para a Amazon, que nós somos afiliados, a Jornada ao Santuário, que é a nossa mentoria quinzenal, que inclusive semana que vem vai estar em promoção, tá? Então você já vai... Fica aí já a dica, né? Semana que vem você volta, que vai ter uma promoção bacana para entrar na mentoria, que acontece quinzenalmente, às sextas-feiras, às 8 horas, tá? Inclusive tem uma mentoria aberta, para você ter uma noção de como acontece a mentoria, tá? Na primeiro destaque da bio, tá lá escrito a jornada, entra lá, um dos stories ali é o link para uma mentoria aberta, onde você pode ver como acontecem as mentorias dentro da Jornada ao Santuário, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre Gênesis capítulo 50. Vamos concluir aí o livro de Gênesis. Mas antes de concluir o livro, antes de entrar no capítulo, vamos orar e pedir a Deus que venha assim tomar a primazia de nossas vidas, venha assim derramar sobre nós a sua graça, nos conceder assim o discernimento para que possamos extrair ensinamentos daquilo que viremos ler da palavra do Senhor, tá? Oremos a Deus. Pai amado, aqui estamos ao Senhor essa noite, viemos novamente lhe agradecer, Senhor, pela vida, pela saúde, pelo cuidado, por estarmos aqui, pois o Senhor assim nos sustentou durante a noite, nós acordamos e durante todo esse dia o Senhor nos livrou de todos os laços, de todas as dificuldades, de coisas que nós nem vimos, nem percebemos, o Senhor nos deu livramento.
Obrigado, Deus, pela proteção, pelo cuidado no dia a dia. Rogo neste momento por todos que estão aqui presentes, por aqueles que hão de entrar, aqueles que durante o dia de amanhã irão assistir às lives, que o Senhor venha estar abençoando a vida de cada um, venha entrando em providência em suas necessidades e concretizando sua vontade na vida deles, ó Deus. Se porventura tiver alguém que não tenha tido um encontro pessoal com Cristo e estiver assistindo às lives, que o Senhor venha ter misericórdia, venha quebrantar este coração duro, remover o coração de pedra, colocar um coração de carne, selar essa pessoa com teu Santo Espírito, que ela venha ser participante da nossa família espiritual. Ser conosco, Deus, durante esta live, nos abençoando, nos capacitando, a mim e aos ouvintes, para que possamos entender qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor em nossas vidas. É no nome de Jesus que oro, e todos dizem amém. Amém, gente. Andréia chegou, Deus abençoe sua vida, Andréia. Sil Gold, Deus abençoe. Giovanilo, Rosemary, Deus abençoe a vida de cada um. Theo Pacheco, cada um de vocês estão passando por aí, Deus abençoe a vida de vocês, tá? Hoje vamos concluir o livro de Êxodo e amanhã vamos entrar no livro de Êxodo. Antecipei. Hoje vamos concluir o livro de Gênesis e amanhã vamos entrar no livro de Êxodo, tá? Nós estamos lendo 2 capítulos em média por dia. Tem dia que a gente só consegue meditar em um e o outro capítulo fica para o dia seguinte, tá? Mas quando a gente consegue, a gente estipulou aí a média de 2 capítulos diários, tá? Hoje, para concluir o livro de Gênesis, sobrou só o capítulo 50. Nós decidimos aí só falar a respeito dele. Possivelmente a live hoje vai ser mais curta, porque o capítulo 50 é o desfecho ali de toda a narrativa ali, de todo aquele ciclo patriarcal encontrado ali em Gênesis, tá? O livro de Gênesis, Moisés apresentou aí como Deus criou todas as coisas, como o pecado entrou no mundo, como este pecado afetou a humanidade a tal ponto de Deus quase tê-la destruído. Deus salva uma família, dessa família vem mais problema, né? E a gente foi seguindo e passando até que chegou em Abraão. Deus separa Abraão, manda ele sair da sua parentela, e aí começa uma nova jornada, um ciclo patriarcal ali através de Abraão, de Isaac, chegando agora, terminando e culminando aqui em Jacó, né? Então a gente percebe que Deus faz uma promessa, separa uma família, e dessa família virá aquele que irá pisar na cabeça da serpente, tá? E a gente está seguindo essa trajetória para poder ver e perceber quando é que vai acontecer o cumprimento da promessa dada a Abraão de ser bênção, de nele ser bênção e abençoar todas as nações do mundo, né? Através dele, ele sendo a bênção, e por meio dele todas as nações do mundo seriam abençoadas. A gente está seguindo aí a Bíblia para poder perceber em que momento que isso vai acontecer, e muitas coisas ainda estão por surgir à nossa frente, né? Gênesis é apenas a introdução desta história, desse projeto aí de Deus de resgatar o pecador que havia se perdido ali no Éden, com a entrada do pecado na humanidade e assim a contaminação da nossa natureza com ele, necessitando assim ser extirpado de nós. E isso só vai acontecer no futuro. Mas a gente está aqui lendo a Bíblia aos poucos, com cuidado, tirando reflexões para as nossas vidas, para que possamos entender a vontade de Deus. Então vamos aqui para o capítulo 50, o último capítulo de Gênesis. Vamos concluir aí essa jornada da família que Deus separou para ser a referência e de dentro dela surgir o nosso Redentor. Louvado seja Deus. A gente terminou o capítulo 49 falando que Jacó abençoou cada um dos seus filhos, e ali no final das bênçãos ele morreu, ele acabou sucumbindo. Nos últimos versículos a gente vê que ele morre. E aqui no capítulo 50, verso 1, está escrito: José atirou-se sobre seu pai. Ele morreu ali no finalzinho do capítulo 49.
início do capítulo 50, o verso a seguir já demonstra a reação de José no momento da morte de seu pai. José atirou-se sobre seu pai, chorou sobre ele e o beijou. Tá? Aqui Jacó morreu. O ciclo se fecha e outro se inicia, né? Em Gênesis a gente vê o período patriarcal, Deus separando um homem, Abraão, deste homem veio um descendente, Isaac, e deste descendente veio outro, a escolha de Deus, Jacó, e Jacó se tornou Israel, e Jacó teve vários filhos, e cada um desses filhos vai dar origem a uma tribo. Tribo de Jacó? Não, tribo de Israel, porque Deus muda o nome de Jacó para Israel. Então aqui está terminando o ciclo patriarcal. E em Êxodo, a gente vai começar a ler a partir de amanhã, você vai ver que vai dar um pulo no tempo. E em Êxodo não se fala mais sobre Jacó, fala sobre a comunidade de Israel, sobre as tribos de Israel, porque cada um dos filhos de Jacó, tá, vai dar origem a uma tribo, a uma parte aí dessa nação israelita, que agora Deus vai separar e vai usar para representá-lo dentro do Antigo Testamento, tá? Então a referência agora vai ser Israel, não vai ser mais Abraão, Isaac e Jacó. Eles vão ser sempre lembrados, sempre vão ser referendados, vão se tornar referência de fé viva, né? De obediência, submissão, confiança, dependência, tá? Mas agora Deus começa e vai usar a comunidade de Israel como referência. Inicialmente era este o propósito de Deus, e à medida que a gente vai ler na Bíblia, a gente vai ver coisas acontecendo, e lá na frente, no Novo Testamento, a gente vai falar sobre outras coisas. Então bora colocar o carrinho na frente dos bois, não? A gente está na introdução ainda, para que falar da conclusão? Nem chegamos no desenvolvimento ainda, estou na introdução, tá sendo apresentado aí. Então lá na frente a gente vai ver cada coisa no seu tempo definido. Então aqui se fecha o ciclo patriarcal e se inicia, a partir de Êxodo, capítulo 1, o período da nação de Israel, dos filhos aí de Jacó, que se tornarão tribos, e dessas tribos todas reunidas se tornarão a nação de Israel, tá? O tempo dos patriarcas termina e começa assim o tempo do período da nação de Israel. Verso 2. Verso 2, deixa eu beber uma aguinha aqui. Deu sede. Olha, minha prima tá aí. Deus abençoe, Camila. Ufa. Verso 2, está escrito: em seguida deu ordens aos médicos que o serviam para que embalsamassem o corpo de seu pai, e Jacó foi embalsamado. José estava ali no Egito, era o governador do Egito, acima dele só havia Faraó, já estava ali há cerca de 17, 13 mais 9, 22 anos, 22 anos, com 39, 130, 39 mais 17, 39 anos. José já estava ali, né? Fazendo os cálculos aqui, ele foi vendido com 17 anos. Com 30 anos ele foi alçado, elevado a governador com 30 anos de idade. Depois de 7 anos de abundância e 2 anos de fome, os irmãos vêm comprar comida. Então ele tinha 39 quando os irmãos vêm. Ele pede os irmãos para trazer o pai chega e o pai tem 130 anos e ele está com 39 anos. O pai vive mais 17 anos, morre com 147 anos. Então 39 mais 17 dá 49, 56. 56 anos tinha ele. 56 menos 17 dá 40, dá 39, isso aí mesmo, 39 anos que José estava ali habitando. Vocês não entenderam nada das contas que eu fiz, né? Eu acho que não. Coloca aí, vocês entenderam? Coloca o joinha. Não entendeu? Coloca assim, não entendi nada das contas que você fez. Mas a gente fez essas continhas tudo aí, dos anos de cada um, pra gente poder perceber a evolução, a idade. A gente fez à medida que a gente foi estudando aí a Bíblia, pra gente poder ter noção da idade de cada um, tá? Mas, voltando aqui,
Então José já estava acostumado ali com a cultura egípcia. É por isso que ele pede para embalsamarem o seu pai. Ele já estava ali há mais tempo do que o tempo que ele viveu com a família dele mesmo, tá? Ele estava praticamente mais que o dobro, isso. Ele passou mais tempo no Egito ali do que com a família dele. Então ele já tinha absorvido ali, já estava, né, acostumado ali com a cultura egípcia. Verso 3. O processo de embalsamento levou 40 dias habituais e os egípcios lamentaram sua morte durante 70 dias. Quando terminou o período de luto, José procurou os conselheiros de Faraó e lhes disse: por gentileza, peço que fale com Faraó em meu favor. Digam-lhe que meu pai me fez prestar um juramento. Ele disse: morrerei em breve. Leve meu corpo de volta para a terra de Canaã e coloque-me na sepultura que preparei para mim. É a mesma sepultura que Abraão está enterrado com Sara e que Isaac está enterrado com Rebeca, tá? Onde o próprio Jacó enterrou Lia, sua primeira esposa. É nessa sepultura que ele quer também ser sepultado e vir ali a descansar com seus antecessores, né, antecedentes, com seus pais, né, que já morreram, seu avô e seu pai. Verso 6. O faraó atendeu o pedido de José e disse: vá e sepulte seu pai, como ele o fez prometer. Verso 7. Então José partiu para sepultar seu pai. Foi acompanhado de todos os oficiais de Faraó, todos os membros mais importantes da casa de Faraó e todos os oficiais de alto escalão do Egito. Todos esses oficiais acompanharam José. Vocês acham que acompanharam José para homenageá-lo? Acompanharam José para vigiá-lo? Foram acompanhar José para proteção de José? Qual que você acha aí, na realidade, o motivo de tantos oficiais assim partirem e seguirem e irem juntamente ali com a família enterrar o pai de José? Por que tantos oficiais foram? Qual a sua opinião? Deixa aí sua opinião, por favor, enquanto eu bebo um copinho de água aqui. Por que você acha que tantos oficiais de Faraó subiram aí com José? Foi para homenageá-lo, como uma manifestação de pesar, de consolo ali, dar uma força, uma moral, para protegê-lo durante a viagem, porque a viagem era longa, ou para vigiá-lo, né? Escoltá-lo de certa maneira, escoltá-lo na ida e escoltá-lo de volta. Qual que você acha que é a opinião? Qual é a sua opinião a respeito? Eu creio que eles foram, minha opinião, tá? Eu creio que eles foram ali prestar uma homenagem ao falecido pai, como uma manifestação de gratidão ali, de honra ao próprio José, tá? A gente sabe que José era a galinha dos ovos de ouro. José era a galinha dos ovos de ouro de Faraó, tá? Ele era escravo, mas aparentemente foi liberto, tinha uma liberdade, tinha uma autoridade, um poder que somente Faraó tinha acima dele. Então, eu creio que o foco aí não foi nada de proteção, nada de vigiá-lo, nada de escoltá-lo, mas para proteção e homenagear, assim, estar ao lado daquele que foi o instrumento usado por Deus para salvar toda a nação do Egito e aos arredores. E Faraó se tornou poderoso e rico por causa de José, né? Porque se não fosse por causa de José, ele não teria conseguido. Então, verso 8. José também levou consigo toda a sua família, seus irmãos e as famílias deles. As crianças pequenas e os rebanhos e o gado, porém, ficaram lá na terra de Gósen. Verso 9. Muitas carruagens e seus condutores acompanharam José, formando um grande cortejo. Quando chegaram à eira de Atade, perto do rio Jordão, realizaram uma grande cerimônia fúnebre, com um período de 7 dias de luto pelo pai de José. Eles já tinham feito 70 dias, 40 dias para embalsamar, 70 dias
com um luto lá no Egito, e agora eles fazem outra cerimônia e ficam mais 7 dias ali de luto antes de enterrar ali José. Verso 11: os cananeus que moravam na região os viram chorar na eira de Atade e mudaram o nome do lugar para Abel Mizraim, pois disseram: este é um lugar de lamento profundo para esses egípcios. Assim os filhos de Jacó fizeram o que ele lhes havia ordenado. Verso 13: levaram seu corpo para a terra de Canaã e o sepultaram na caverna no campo de Macpela, perto de Manre. Essa é a caverna que Abraão comprou de Efron, o Etita, o Eteu, como sepultura permanente. Quando Sara morreu ali e ele estava passando ali nesse local, ele comprou uma terra para que pudesse colocar o corpo de Sara. E desde então os patriarcas estão sendo sepultados lá. Abraão e Sara foram sepultados lá, depois Isaac e Rebeca foram sepultados lá, depois Jacó levou Lia, que é a sua primeira esposa, a irmã mais velha de Raquel, e a sepultou lá, e agora ele mesmo está sendo sepultado lá, tá? É uma sepultura da família, aparentemente. Verso 14: depois de sepultar Jacó, José voltou para o Egito, com seus irmãos e com todos os que havia acompanhado, uma vez que seu pai estava morto. Porém, os irmãos de José ficaram temerosos e disseram: agora José mostrará sua ira e se vingará de todo o mal que lhe fizemos. A gente sabe do que os irmãos fizeram ao vender José como escravo para o Egito. Ele passou maus bocados durante uma boa parte da vida ali no Egito como escravo, né? Depois ele foi preso, passou um período grande dentro da cadeia ali, foi caluniado, tá? Até ele ser elevado a governador do Egito por causa da interpretação dos sonhos ali de Faraó. Então, mas José já tinha percebido, já tinha até mesmo dito para eles de que Deus os havia usado, que não foi mesmo eles, por mais que eles fizeram, mas não foi eles que o haviam levado para o Egito. Deus criou, permitiu a situação para que assim José fosse parar no Egito, e aquilo que Deus havia mostrado e revelado para José com 17 anos, aqueles sonhos da família se prostrando diante, viessem a ser concretizados. Então Deus já tinha mostrado o que iria acontecer no futuro, e agora Deus estava permitindo que as coisas ocorressem para que realmente José estivesse lá onde Deus já sabia que ele estaria, e seria usado para dar livramento a muitas pessoas, tá? Seria o instrumento de Deus para abençoar as pessoas que estivessem ali na terra ao seu redor. Glórias ao Senhor Jesus. Então, no verso 16: por isso enviaram a seguinte mensagem a José: antes de morrer, nosso pai mandou que lhe disséssemos: por favor, perdoe seus irmãos pelo grande mal que eles lhe fizeram, pelo pecado que cometeram ao tratá-lo com tanta crueldade. Por isso nós, servos do Deus de seu pai, suplicamos que você perdoe nosso pecado. Aqui eles estão reconhecendo, estão se humilhando, estão confessando aquilo que não aconteceu antes, que a gente nem viu, está acontecendo agora, né? O pedido de perdão não foi registrado. A gente viu quando José se revelou para os irmãos, que todos se abraçaram, choraram, conversaram juntos, mas a Bíblia lá não registrou o que eles conversaram. Aqui existe um registro de pedido de perdão. É nesse momento aqui que fica claro que eles se arrependeram e estão pedindo a misericórdia de José. Quando José recebeu a mensagem, começou a chorar, tá? O que achei interessante nesse versículo é que eles se consideram servos do Deus de seu pai. Servos do Deus de seu pai. Eles não se consideram servos. O Deus não é deles. É a mesma coisa que acontecia com
acontecia com Jacó, né? Jacó sempre se referia a Deus, ao Deus do meu pai, a Deus de Abraão, a Deus de Isaac. Ele nunca falava que era o Deus dele. A gente vê aqui os filhos fazendo a mesma coisa. Eles não consideram que o Deus do pai deles é o Deus deles. José sabe e conhece quem é este Deus. E Deus deu graça e usou e o abençoou de maneira extraordinária. José aparentemente tem intimidade, tem comunhão e sempre teve com Deus. Agora os irmãos aparentemente não, tá? Não é à toa que quando a gente olha essa situação, não é à toa que tão pouca gente, até mesmo nas igrejas, não tem comunhão ou intimidade com Deus nos nossos dias. Tem muitas pessoas que frequentam a igreja, muitas pessoas que vão à igreja ao domingo, tá? Às vezes vai até durante a semana, se acostuma de ter esse hábito de frequentar uma igreja, de visitar uma igreja, mas não conhece o Senhor da igreja. A intimidade dela é uma religiosidade, ela não se relaciona com Deus. Ela tem um hábito de ir a um prédio. Ela vai ali para poder cumprir um protocolo, tá? Passar o cartão ali, cumprir o protocolo e voltar para casa dela. E ela não tem um relacionamento. Muitas pessoas são como os filhos aqui de Jacó, que infelizmente não conheciam aparentemente o Deus que José conhecia, tinha intimidade, se relacionava, e por causa disso Deus fez o que fez na vida dele, por causa dessa intimidade que eles tinham. Hoje em dia isso acontece também nas nossas igrejas. Muitas pessoas participam de nossas igrejas e por um ou outro motivo, que não é o arrependimento, não é o reconhecimento de ser um pecador, não é a gratidão por Cristo ter morrido por ele. Ele vai porque a família está lá, porque os amigos estão lá, porque a namorada está lá, porque não acha outro lugar melhor, ali é o melhor lugar para ele. Não é realmente um encontro, não é realmente um arrependimento, não é uma rendição, uma entrega, tá? Se cria uma religiosidade vazia e a pessoa se acostuma a frequentar o espaço e não se relaciona com aquele que deveria ser adorado naquele espaço. Vai atrás das bênçãos, mas não procura o abençoador, aquele que dá as bênçãos, tá? Então, infelizmente, isso acontece muito, tem acontecido cada vez mais. É um reflexo daquilo também que acontecia ali com os filhos de Jacó. Os filhos de Jacó não conheciam a Deus. Quando a gente vê aquela parábola do filho pródigo, e a gente já estudou a parábola aqui, né? No Sextou com Cristo, inclusive está lá dentro da jornada ao santuário a live que a gente fez de estudo da parábola do filho pródigo. A gente percebe que os dois filhos estão perdidos. Os dois filhos estão perdidos. Um reconhece que não ama esse pai, pede a herança e vai embora. E lá depois, quando quebra a cara, ele reconhece o erro que ele fez, retorna, pede perdão. E pela primeira vez na vida, ele está reconhecendo quem é o pai de verdade. Ele se humilha diante do pai, pede para ser tratado como servo e o pai o trata como filho, o recebe como filho. Aquele filho que sempre esteve ao lado dele, quando vai quando vai conversar com o pai, ele se comporta como se fosse um proletariado, como se fosse um servo, como se fosse um escravo. Ele fala: tanto tempo estou com você nunca me deu um cabrito, nunca me deu um novilho para poder matar e comer com meus amigos. Você vê na fala do irmão que fica que ele não se considera um filho, ele se considera um empregado. E ele não foi embora, ele ficou o tempo todo com o pai. Ele ficou o tempo todo com o pai, mas nunca foi salvo. Nunca teve intimidade com o pai de verdade. Ele se achava um empregado e não filho. Enquanto aquele que vai para o mundão em volta, quando volta como filho de verdade. O que nunca deixou continua lá perdido. E Jesus conta essa parábola para alfinetar os fariseus que estavam acusando ele, que estava tomando vinho e comendo com pecadores. Aí ele conta a parábola e o filho mais velho são os fariseus, que estão ali acusando Jesus. Jesus está ali o tempo todo com eles e eles não se consideram parentes dele.
não tem intimidade com ele. Ele conta a parábola para poder alfinetar os fariseus. Fala assim: vocês nunca me deixaram, aparentemente, vocês nunca me deixaram, mas nunca estiveram comigo. É a mesma coisa aqui, dos filhos de Jacó, né? Os servos do Deus de seu pai. Quando José, ele fala: por isso nós, servos do Deus de seu pai. Não é Deus deles, é Deus do pai deles. Triste, triste, né? Muito triste. Muitos se colocam nessa situação, infelizmente. Verso 18. Depois seus irmãos chegaram e se curvaram com o rosto no chão diante de José, ao cumprimento do sonho. Mais uma vez eles se prostram. Não aceitaram o sonho dele quando tinha 17 anos, achou que era loucura. E se eu contei aqui, eu acho que é a quarta vez ou quinta que eles estão se prostrando diante de José com o rosto no chão. Somos seus escravos, disseram eles. José, porém, respondeu: não tenham medo de mim. Por acaso sou Deus para castigá-los? Vocês pretendiam fazer o mal, mas Deus planejou tudo para o bem. Deus tornou o que era mal em bem. Lá, Paulo escreve que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito, segundo o seu decreto. Todas as coisas cooperam para o bem. Lá não fala todas as coisas boas cooperam para o bem. Lá fala todas as coisas cooperam para o bem. Sejam boas ou sejam ruins. Deus tem o poder de transformar as coisas, até as coisas ruins, em coisas boas, tá? Em coisas boas. Temos que descansar nele. José vai e fala que vocês tentaram fazer o mal, mas Deus usou todo este contexto para fazer o bem. Para fazer o bem. Colocou-me neste cargo para que eu pudesse salvar a vida de muitos, tá? Então, sempre confie em Deus, descanse em Deus, espere em Deus, aguarde a justiça de Deus, tá? Quando você tiver quando tiver acontecendo situações de injustiça com você, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus é Deus quem os justifica. Você tem que lembrar desse versículo. Quem tentará acusação para com os escolhidos de Deus é Deus quem os justifica. Descanse no Senhor, tá? Não tente se defender. Dê lugar para que Deus te defenda. E Deus vai fazer uma coisa extraordinária no final. Pode levar tempo? Possivelmente vai levar. Porque Deus não faz assim da noite para o dia. A gente tem que até que desenvolver a paciência com isso, né? Mas no tempo oportuno, de acordo com o propósito e a vontade dele, Deus esclarece tudo. E você é reconhecido e o nome de Deus é glorificado, tá bom? A mesma coisa que está acontecendo aqui com José. Deus tem o poder de transformar coisas más em coisas boas. Verso 21, a gente já está terminando. Não tenham medo, continuarei a cuidar de vocês e de seus filhos. Desse modo, ele os tranquilizou ao tratá-los com bondade. Eles fizeram mal para com José e José retribuiu com o bem. É o que a Bíblia ensina. Vença o mal com o bem. Não retribueis mal com mal, mas vença o mal com o bem. Foi o que ele fez. Ele foi bom ao invés de ser mal com seus irmãos. Porque entendeu o propósito de Deus em tudo aquilo. Verso 22. José, seus irmãos e suas famílias continuaram a viver no Egito. José viveu 110 anos. Tá? José tinha 39 quando o pai chegou. José tinha 39 anos quando o pai chegou. O pai viveu lá 17 anos e morreu. Então 39 mais 17. Quando o pai morreu, José tinha 56 anos de idade. Então, se ele morreu com 110, depois da morte do pai, ele viveu mais 54 anos ali no Egito e morreu com 110 anos de idade, tá? Depois de 54 anos depois da morte do pai, depois dessa conversa com os irmãos, é que José morreu, tá? Eu fiz as contas desde a criação, porque dá para você somar para poder saber.
da criação, de quando Deus criou Adão e Eva, até chegar na morte de José, você acha que passou quantos anos? Chuta aí uma quantidade de anos que passou da criação de Adão e Eva até a morte, ali desde o momento que entrou o pecado, né? Que aí começa a contar os anos, né? Porque antes disso eles eram eternos, eles não tinham pecado. Eles depois do pecado é que começou a contar o tempo. E está registrado na Bíblia os anos de cada pessoa que viveu lá. Dá para somar. Quantos anos se passaram desde a criação de Adão e Eva até este momento que José morre? Quantos anos você acha que passou? Coloca aí para mim a sua estimativa. Chuta aí. Vamos ver se vocês chegam próximo. Chuta aí, gente. Quantos anos se passaram? Quem já está acompanhando conosco, a gente fez um cálculo desse, eu acho que foi na live passada. Quantos anos se passaram desde a criação do mundo até a morte de José? Em média, quantos anos já se passaram? Eu acho que eu falei na live ontem. Foi ontem ou foi antes de ontem? Eu falei. Não faz muito tempo não. Eu lembro que a gente discutiu sobre isso aqui. Ninguém vai chutar? Se passaram, gente, Não. André tá lembrando do tempo o tempo total. Segundo os judeus, nós temos 5.789 anos, acho que é isso. 5.783 ou é 89 anos, segundo o calendário judaico, tá? O tempo todo, até os dias de hoje, desde a criação do mundo até os dias de hoje, já se passaram quase 5.800 anos. Não chegou a 5.800 ainda não. Até a morte de José foram 2.288 anos, tá? 2.288 anos se passou desde a criação até José. A gente vai ver que eles vão ficar 400 anos como escravo, então aí você vai começar a contar 2.288 mais 400 anos. Aí vai dar 2.688 quando passar o período e começar a Êxodo, tá? E aí a gente vai somando, a gente vai ver que vai dar realmente o período aí que os judeus preconizam, né? Então a criação do mundo, a Terra tem por volta de 6.000 anos, de acordo com a Bíblia, tá? De acordo com a Bíblia, a Terra tem por volta de 6.000 anos que foram criadas. Não tem milhões de anos, como diz a ciência, né? Mas que ela é bem mais nova do que aparenta. Jesus está às portas, com certeza. Está próximo das 6.000. O milênio é o sétimo, né? Já tem 6.000, quando chegar em 7.000 é o milênio, né? Então, tá bem próximo. Vamos lá. Verso 23. José chegou a ver 3 gerações de descendentes de seu filho Efraim e o nascimento dos filhos de Maquir, filho de Manassés, os quais ele tomou para si como se fossem seus. Assim como o pai dele tomou os filhos dele, ele pegou os filhos dos filhos dele para serem dele, né? Tomou os filhos de Efraim, um filho de Efraim e um filho de Manassés para poder serem dele. Verso 24. José disse a seus irmãos: em breve morrerei, mas certamente Deus os ajudará e os tirará desta terra. Ele os levará de volta para a terra que prometeu solenemente dar a Abraão, Isaque e Jacó. Aqui é a primeira vez
que o trio está sendo referendado. Depois a gente vai ver que muitas vezes depois do Antigo Testamento, Deus se faz referência a Deus como o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, tá? Que é a primeira vez que o trio é usado, e ele vai ser mais usado daqui por diante, tá bom? Então José fez os filhos de Israel prestarem um juramento e disse: quando Deus vier ajudá-los e conduzi-los de volta, levem meus ossos com vocês. Então José sabia que eles iriam ficar bastante tempo ali, a ponto de só sobrar os ossos dele para carregar de volta, né? No verso 26 fala: José morreu com 110 anos. Os egípcios o embalsamaram e o colocaram em um caixão no Egito. Justamente, ele pediu a mesma coisa que o pai pediu, que ele fosse levado para a terra prometida, a terra de Canaã. Gente, amanhã a gente vai entrar no livro de Êxodo. Você vai ver que vai dar um salto aí de 400 anos, que é o período que Deus falou que eles estariam em terra alheia e se tornariam escravos. A gente vai ler Êxodo 1 e 2, tá? Para refletirmos amanhã aqui. E vamos começar o livro de Êxodo da manhã. Então amanhã às 9h30, leiam o capítulo 1, o capítulo 2, para que a gente possa meditar e refletir amanhã. Bacana? Dar continuidade aí à nossa leitura bíblica. Em algum momento a gente vai terminar essa Bíblia, mas só Deus sabe quando. Mas já fechamos o livro de Gênesis, já podemos agradecer e glorificar o Senhor, porque um livro está completo. Só faltam quantos agora? Um livro, terminamos. Faltam quantos livros para a gente terminar a Bíblia? Faz as contas aí, vocês aí. Faltam quantos livros? Tem quantos livros na Bíblia ao todo? Isso, Andréia, parabéns, né? A gente falou sobre isso na mentoria, né? Sexta-feira passada. Se você não se recordasse, ai, olha que você tinha que já saber disso de cor salteado já, né? Que a Bíblia tem 66 livros, acho que quase todo mundo sabe. Só faltam 66 livros. 65 livros. Então, relaxa, tá? Relaxa que a gente vai conseguir em nome de Jesus. Se Jesus não voltar antes, nós vamos terminar de ler, meditar, refletir na palavra de Deus aqui, né? Vai levar mais que um ano, mas a gente vai terminar e vamos ficar felizes, regozijados quando terminarmos a Bíblia e falarmos assim: eu sabia sei disso, André, sei disso, estou te alugando. Vamos orar para agradecer a Deus pela live de hoje. Vejo vocês aqui amanhã, viu? Vamos orar. Pai amado, aqui estamos, ó Deus, essa noite. Viemos lhe agradecer pela graça concedida a cada um de nós, ó Senhor, na leitura deste primeiro livro, o livro do início, dos princípios. Obrigado pelos ensinamentos que o Senhor nos concedeu no decorrer de todos esses dias, dessas 23 lives que nós fizemos aqui, estudando as Sagradas Escrituras. Obrigado, Senhor, pela graça concedida, pela sabedoria derramada do alto, pelo discernimento, pela capacitação nos concedida por meio do Teu Santo Espírito. Rogo que o Senhor continue assim nos abençoando, para que possamos manter a mesma disposição daqui por diante. Estaremos começando no dia de amanhã o livro de Êxodo. Continue falando aos nossos corações, se revelando, nos conduzindo, nos consertando, convencendo aqueles que têm necessidade ainda de passarem por um encontro real e verdadeiro com Cristo. Que o Senhor venha estar usando essas lives para despertar os que estão dormindo. Vá assim, Deus, nos preparando para que possamos a cada dia dar um melhor testemunho, para que possamos ser instrumentos em Tuas mãos para alcançar aqueles que ainda se encontram perdidos. Obrigado, Deus, por essa noite, obrigado por essa live, obrigado pela presença de cada um daqueles que esteve aqui conosco. Que o Senhor venha assim nos abençoar, abençoar cada um, e venha trazer amanhã outros, ó Pai. Venha estar acrescentando aqui a essa jornada de leitura bíblica aqueles que o Senhor tem para caminhar conosco. Vá trazendo, Deus. Obrigado por esse dia. Quero apresentar a vida do meu sogro, Sabino.
pai de Mábia, que está ali fazendo aniversário no dia de hoje, que o Senhor venha ter misericórdia do teu servo, venha lhe dar mais alguns anos de vida, para que minha filha possa conhecer e ter lembranças vívidas ali do seu avô, Senhor. Que o Senhor venha dar uma oportunidade maior de tempo para que minha filhinha venha ter um contato maior com o seu avô. Abençoa lá, Senhor. Dá força, dá graça, ânimo, vida, saúde para ele e contentamento aí para conosco pelo tempo já vivido com ele. Obrigado, Senhor, por esse dia. Ser conosco, nos abençoando, nos dando uma noite abençoada, para que amanhã possamos acordar dispostos a servi-lo cada vez melhor. É no nome de Jesus que oro, e todos dizem amém. Amém, gente? Ouvia sempre um louvor que falava sobre o 66, a poderosa arma que os crentes usam, carrega a alma e atinge o nosso coração. Amo esse louvor de Cícero Nogueira. Eu não conheço, André, um louvor. Depois você manda para mim, tá? Manda para mim um vídeo, alguma coisa assim do YouTube, mostrando aí a música, tá? Para eu poder ouvir, tá bom? Vani, obrigado pela presença. Zilda, Deus abençoe sua vida. Zilda, obrigado pela presença. Andréia, obrigado pela presença. Todos que passaram aí, muito obrigado pela presença. Nos vemos aqui amanhã. Leiam capítulo 1 e 2 de Êxodo, tá? E aí, estejam aqui amanhã para que a gente possa refleti-los. Um grande abraço. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Fui. André, você não me lembrou. Você não me lembrou, Andréia. Eu tava quase desligando, eu lembrei aí, ó. Eu lembrei, coloquei o momento de oração. Um abração, Vani. Deus abençoe. Fui. Agora eu posso ir.